Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo, o livro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, 16. Sempre bom estar servindo a igreja do Senhor com a palavra de Deus. Diz assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, a pôr liberdade aos oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Pode se assentar. Ter uma vida chamada, devota a Deus, ter uma vida de quem foi vocacionado para um ministério, não é fácil. E aonde estamos lendo aqui no livro de Lucas, é um paralelo ao livro de Isaías, no capítulo 61, onde Jesus ele vai abrir exatamente em Isaías 61 e vai mostrar o propósito da sua vinda, da sua vocação. O livro de Isaías, ele é conhecido também como, ou melhor, o profeta, ele é conhecido também como um dos profetas que mais profetizou acerca do Messias. Por isso ele tem a alcunha, profeta messiânico. Então, Isaías, ao escrever isso, e quando eu leio esse versículo de Lucas, quando Jesus ele faz menção desse livro, passa uma série de coisas na minha cabeça, e eu volto lá em Isaías para dizer isso para o seu coração, que Isaías, quando ele escreveu de vocação, sinto que ele talvez escreveu com um pouco de propriedade, com um pouco de como eu tenho parte com isso também, eu vivi isso, e de fato ele viveu. Porque a Bíblia diz que a primeira vocação de Isaías foi no capítulo 6 do seu livro, aonde ele vai entrar no templo, vai ver Deus assentado sobre um alto e sublime trono, o séquito de Deus enchia o templo, os serafins voavam acima da cabeça dele, e que diziam: Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. No entanto, eu começo a pensar momentos antes de Isaías ser vocacionado. Porque no capítulo de número 6 vai começar dizendo que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías foi vocacionado. Os rumores que percorriam a terra nos tempos de Uzias era de que Uzias morreu leproso. E talvez vocês não conheçam a história, mas a história de Uzias, ele morreu leproso pelo fato de ignorar a palavra do Senhor. Primeiro ele ouviu a palavra do Senhor pela voz de Zacarias, um profeta que dizia, que vaticinou acerca para Uzias, e Deus vai fazer Uzias prosperar. Mas momentos depois de Uzias estar próspero, vai acontecer que Uzias ele vai se corromper e vai se tornar soberbo. E a sua soberba fez com que ele fizesse coisas que ele não era competente para fazer. A soberba de Uzias fez com que ele pensasse que ele podia pegar a tarefa dos sacerdotes. A soberba de Uzias fez ele pensar que ele podia queimar incenso no altar de incenso. E quando ele vai tomar essa atitude, 81 sacerdotes vai correr atrás dele e vai dizer: Uzias, a ti, a você não compete queimar incenso no altar, porque essa tarefa é a tarefa dos sacerdotes. Porém, Uzias vai ignorar a palavra dos sacerdotes, e mais, ele vai se indignar contra os sacerdotes, e vai
tentar queimar incenso no altar. Mas a Bíblia diz no livro de Crônicas que ele, tendo o incensário na mão, brotou uma lepra na testa dele. Quando essa lepra brota na testa de Uzias, ele imediatamente é afastado do seu cargo. Ele imediatamente é afastado do... Ora, Uzias ele era descendente de Davi. A Davi foi feita uma promessa: não vai faltar descendentes que vai reinar em Israel, Davi, da sua descendência. Era como se Uzias tivesse sido vocacionado por Deus, mas pela soberba Deus afastou ele do seu ministério, do seu trabalho. E Uzias ficou leproso, diz o livro de Crônicas, até os últimos dias da sua vida. E o seu filho Jotão reinou em seu lugar, com ele ainda em vida. Mas no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías vai entrar no mesmo templo, Isaías vai entrar no mesmo ambiente, só que com uma atitude humilde. Ele vai olhar não de cima para baixo, mas de baixo para cima, e vai ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o templo, os serafins estavam acima dele e diziam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Uzias, que pensava que ele podia, que ele era potente, tinha a prepotência de pensar que podia oferecer incenso no altar e que nada aconteceria com ele. Mas Isaías não, Isaías olhava para o mesmo incensário, que um anjo do Senhor, um serafim, desceu o mesmo incensário, pegou a brasa, tocou nos lábios deles, e ele disse: os meus olhos viram. Então, Senhor, eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos te viram. Os rumores eram: Uzias morreu leproso dentro do templo. Isaías não. Isaías agora foi vocacionado para um ministério dentro do templo, no mesmo lugar em que morreu o rei Uzias, devido à sua soberba. E o que eu quero aplicar para a sua vida é isso. Deus, eu não vejo na Bíblia Deus procurar nada. Não vejo Ele procurar talento de alguém. Eu não vejo Ele procurar voz bonita. Eu não vejo Ele procurar oratória boa, eloquência. E se você me perguntar o que eu estou fazendo aqui, jeito de pregador eu não tenho, voz de pregador muito menos, mas eu estou aqui porque Deus me trouxe. Se Ele me trouxe, eu quero profetizar na tua vida que Ele não precisa de nada, a não ser verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. São esses que são vocacionados para um ministério. São esses que são chamados para alguma obra. E Isaías, ele detalhou a sua vocação para nos mostrar isso. Mas Isaías, ele teve uma segunda vocação. Alguns teólogos até dividem o livro de Isaías em dois. Dizem até que foram dois Isaías que escreveram um livro, no entanto, foi apenas um. Na segunda vocação de Isaías, ele vai começar a profetizar com mais clareza sobre o Messias. Temos o exemplo de Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação, quem deu ouvidos à nossa pregação, vai salientar o sofrimento do Messias no versículo de número 5, dizendo que ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tão conhecido, e é na segunda vocação de Isaías que ele vai mostrar isso para a gente. Mais especificamente o que nós lemos no capítulo 61, ele vai dizer o propósito da vinda do Messias, que o Senhor o ungiu e o Espírito estava sobre ele. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Para alguém que é vocacionado por Deus, é essencial estar cheio do Espírito Santo, ou ter a presença do Espírito Santo em sua vida. Até mesmo o Messias, até mesmo o nosso Cristo, ele não foi gerado de forma comum. Ele não foi gerado pelo toque humano, pela ação humana, como Daniel profetizou acerca dele. Ele foi gerado sem auxílio de mãos humanas. Isaías escreveu 7,14: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Nos livros de Lucas vai salientar o seu nascimento, quando Zacarias
estava dentro do templo, do lado do incensário. Vai aparecer um anjo ao lado dele, em pé à direita, e vai começar a dizer que ele teria um filho, e esse filho seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E Zacarias duvidou de princípio, porque a sua mulher estéril já era avançada em idade. Mas passou-se um tempo, notaram-se que a notícia era de que Isabel estava grávida, mas ela estava oculta, ela tinha se ocultado. Mas 6 meses depois, o mesmo anjo visita Maria, lá na Galileia, no norte, e vai dizer a Maria: você vai gerar um rei no seu ventre. Ela, a princípio, vai desacreditar, mas o anjo vai usar o argumento de que 6 meses atrás ele tinha visitado Isabel, e ela já estava no 6º mês de gestação. Isabel era prima de Maria. No mesmo instante, Maria vai preparar as malas, vai descer até a Judéia, vai visitar a sua prima. E antes que ela dissesse shalom ou cumprimentasse a sua prima, a criança que estava no ventre de Isabel saltou. E Isabel, naquele mesmo instante, foi cheia do Espírito Santo. Tempos depois, João vai para o deserto. E Jesus, perto dos seus 29, quase 30 anos, ele vai ser batizado por João. Os judeus estavam enviando a João, sacerdotes e levitas, para perguntar: João, você é o Cristo? E ele, com humildade, ele dizia: eu não sou o Cristo. Do Cristo eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias dele. Eu batizo com água, mas após mim vem aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. No dia seguinte, João viu Jesus chegando e começou a dizer aos que estavam do lado dele: eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando eles começam a duvidar ou talvez questionar no seu coração, a razoar, como a expressão muitas vezes usada, João vai explicar: aquele mesmo que me disse para que eu batizasse com água, ele também me disse que sobre aquele que eu visse, sobre ele desceu o Espírito Santo, como uma pomba, e sobre ele repousar. É ele que é o Messias. É ele que é o ungido, que foi profetizado por Isaías. E eu vi. Quando eu batizava ele, o Espírito Santo desceu sobre ele, uma voz eu ouvi do céu que dizia: eis o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus, ele é levado por esse Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de provado, ele começa a operar sinais e maravilhas. Perceba a sequência. Primeiro ser cheio do Espírito Santo para depois operar milagres. Primeiro ser cheio do Espírito Santo para depois notar as coisas espirituais, os milagres que você nunca presenciou, para ver depois de ser cheio acontecerem. E Jesus, ele começa a operar milagres e prodígios, primeiro em Cafarnaum. Ele sai da Judéia, sobe a Cafarnaum e começa a pregar de sinagoga em sinagoga. Ali ele vocacionou seus primeiros discípulos, ali ele chamou os seus primeiros aprendizes. E ali ele começou a operar maravilhas. Aquela história dos 4 homens que desceram o seu amigo numa corda, na casa em que Jesus estava pregando, estava lotada, foi em Cafarnaum. Teve diversos milagres em Cafarnaum, só que chegou um dia que Jesus pensou: eu vou descer para a minha cidade natal. E ele desceu para a cidade dele. E quando ele chega na sinagoga da cidade dele, num dia de sábado, como de costume, o irmão Jesus, ele tem uma oportunidade na sinagoga da igreja que ele cresceu. O ministro pega o livro e coloca nas mãos dele. E para quem já estudou, sabe que abrir a Bíblia de forma aleatória e encontrar nela um versículo, talvez é mais fácil do que você pegar um pergaminho aleatório e abrir de forma aleatória e encontrar nele um versículo que você desejaria. É bem mais difícil. O ministro colocou o pergaminho nas mãos dele, e por incrível que pareça, era o pergaminho de Isaías. E quando ele abriu, talvez de forma aleatória, caiu também Isaías 61, não era dividido em capítulos e versículos.
e dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele começou a fazer essa leitura. Quando ele faz essa leitura, o povo fica admirado e começa a dizer: a mãe dele não é Maria? O pai dele não é José? Por que ele está dizendo que sobre ele se cumpriu essas escrituras? Nós vimos ele crescer. Mas mal sabiam eles que na Judéia o Espírito tinha descido sobre ele. Nós não vemos menção de Cristo do seu 1 ano de idade até os seus 12. Mas nos seus 12 anos de idade ele estava lá entre os doutores, perguntando e questionando acerca da Bíblia, da lei. De forma que os doutores ficavam perplexos e maravilhados. O verbo usado é verbo de espanto. Os doutores eles ficavam espantados com a sabedoria de Jesus, com seus 12 anos de idade. Nós vemos no livro de Marcos que antes dele dele subir a Nazaré, vemos que ficavam maravilhados com os seus ensinamentos e diziam: ele tem autoridade, ele não prega como os escribas pregam. Maravilhavam-se dos seus ensinamentos. Mas agora em Nazaré eles não aceitaram, porque Jesus começou a dizer: eu operei muitos milagres em Cafarnaum. Em Cafarnaum eu curei cegos, eu curei aleijados, em Cafarnaum eu expulsei demônios. E eu poderia fazer isso aqui no meio de vocês. Mas muitas viúvas tinha nos tempos de Elias. Mas ele foi enviado lá para Sidom, porque o profeta não tem honra na sua pátria. Quando ele diz isso, surge a inveja no coração daqueles que viram ele crescer. Surge a inveja daqueles que viram ele ganhar estatura, que viram ele se desenvolver. Da mesma forma também é conosco. O profeta não tem honra na sua pátria. Na sua própria casa ele é desonrado, na sua própria pátria, na sua casa, não acreditam que você é cheio do Espírito Santo. Mas daqui a pouco vão ter que perceber que Deus de fato te ungiu, te escolheu para um ministério que Ele jamais escolheu alguém. E aconteceu isso com Cristo. O Espírito estava sobre Ele, mas como bom mestre Ele queria vocacionar discípulos. E como eu disse no começo, uma vocação é necessário primeiro ser cheio do Espírito Santo. Passou 3 anos e meio com seus discípulos. E chegou a hora de subir para o Pai, voltar para de onde ele veio. E aos seus discípulos ele disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ser cheio do Espírito Santo é essencial para a sua vida cristã, para o seu ministério. Você não deve somente desejar, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Quem não é cheio do Espírito Santo, ele logo sucumbe e desiste. Quem não é cheio do Espírito Santo, ele não tem peito para aguentar os ventos que vêm lá na frente. Por isso que Jesus ele vai dizer: sejam cheios primeiro, para depois vocês irem por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. A pergunta que eu tenho para você hoje é: você já foi cheio do Espírito Santo? Se você ainda não foi, se prepare, porque talvez seja esse o momento de Jesus te encher com o Espírito dele, porque é para isso que ele veio para morrer em seu lugar, dar a vida em seu lugar, te chamar para um ministério, para te encher com o Espírito Santo e levar mais gente para o reino dele. E tudo isso é através do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Paulo ele foi pregar em Éfeso, e ele chegou ali 12 varões, estavam ali 12 homens. Paulo vai chegar a eles e vai perguntar: vocês são batizados? E eles vão dizer: no batismo de João. E Paulo vai perguntar: vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Eles: não. E Paulo vai batizar eles com o batismo de Jesus, e depois vai batizar eles com o batismo do Espírito Santo. Quando ele vai colocar a mão sobre eles e vai orar, Deus vai derramar o Espírito Santo sobre eles, como Atos capítulo 2. E aí é fundada a igreja de Éfeso. Tudo debaixo de oração e do poder do Espírito Santo.
A igreja primitiva foi iniciada em Jerusalém, quando o Espírito Santo veio sobre ela, quando como um vento impetuoso, veemente, assoprou sobre todos que estavam ali assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e o Espírito Santo concedia que cada um falasse. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Se coloque sobre seus pés. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E ele então vai ler: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável ao Senhor. Deus, Ele quer te encher do Espírito Santo para poder te usar na obra dEle. Ele quer te encher do Espírito Santo para poder te usar no seu propósito ao qual Ele te destinou. Todos nós temos um propósito estabelecido por Deus. Cabe a você decidir se você vai viver esse propósito ou não. Mas para que você viva, você precisa ser cheio do Espírito Santo. E você veio aqui nessa noite, não foi em vão, não foi à toa. Você pode ter pensado que saiu da sua casa porque o seu ânimo te trouxe, a sua vontade de adorar a Deus te trouxe. Você pode pensar que você saiu da sua casa hoje porque alguém te convidou. Alguém disse, vamos comigo no culto, e você disse, vamos, então você veio, e você veio por causa disso, mas não. Você veio porque o Espírito Santo te trouxe. E se Ele te trouxe, ou é porque Ele te vocacionou para um ministério, ou é porque Ele quer te encher nessa noite. E se Ele quer te encher, se prepare também para viver milagres. Porque uma vida cheia do Espírito Santo, a Bíblia diz que aquele que crê, os milagres vão seguir ele. Os milagres, os sinais seguirão os que creem. Mas para isso precisa ser cheio do Espírito Santo. Feche os teus olhos. Você que quer ser cheio do Espírito Santo, vem cá à frente. Você que ainda não é. Você que precisa de um milagre. A segunda classe de pessoa, você que precisa de um milagre, vem cá à frente, seja uma cura, seja um coração que está quebrantado e você precisa de um milagre, uma solução nessa vida emocional, vem cá à frente. E você que quer ser cheio do Espírito Santo, mas também quer ter o seu coração curado e quer ser usado para curar o coração de mais alguém, vem aqui à frente também. Terapia sub andaquela bandarai. Iria entregando rebanala banda cala bandarai subia. Iria saio rimenda cala banture bandarai. Senhor, nós precisamos do Teu Espírito Santo, Pai. Alguém vem me socorrer. Nós precisamos ser cheios, ó Deus, do Teu Espírito Santo, Deus. Quem por mim passou. Não somente, ó Deus, para mostrar que somos, ó Deus. Não somente, ó Pai, para exalar milagres e maravilhas, para mostrar que o Senhor é na nossa vida, mas também, Senhor, para ter o nosso coração curado. Também, Pai, para viver de forma, Senhor, que venhamos viver com prazer, ó Deus, e sentir o Teu Espírito Santo nos dar alegria, Deus. Precisamos da Tua unção, da Tua graça, Pai. Aquela mesma que o Senhor derramou sobre os discípulos em Atos capítulo 2, ó Deus. Precisamos que o Senhor assopre sobre nós, ó Deus, o Teu Espírito, Deus.
precisamos que a nuvem do Senhor desça como desceu no templo, Pai. E mesmo que não suportamos o poder do Senhor a ponto de não conseguirmos ficar de pé, Senhor, pedimos esse milagre hoje, ó Deus. Pedimos essa graça hoje, ó Deus. Pedimos para ser cheio do Teu Espírito dessa forma hoje, ó Deus. Garras da morte arrancou. Tua voz tão suave eu posso ouvir, dizendo que ainda não era o fim. Salvou minha vida e se for meu grande herói, meu grande herói. Não tinha cavalo branco, armadura reluzente, nem espada e nem escudo. Meu grande herói era humilde, eu bem sei, mas no céu ele era rei, dono exclusivo de tudo. Meu grande herói mudou mesmo a minha sorte, me arrancou das mãos da morte e eu nem vi o rosto dele. Meu grande herói é o amigo mais fiel, me salvou e foi pro céu. Jesus Cristo é o nome dele. Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol da esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol da esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio queimou na lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio queimou na lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia
não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível. Aleluia, Jesus. Aquilo que você acha impossível, não ter saída. aquilo que você acha que não tem saída, aquilo que o Deus dos impossíveis está aqui. Minha morte, E Deus do impossível é aquele que vai fazer ter saída. Aonde você pode sair do problema, a enfermidade sair da sua vida, a alegria voltar a reinar sobre o seu coração, porque o Deus do impossível está em nosso meio. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Vamos estar... O irmão Lucas orou para os irmãos, amém? Mas também querem ungir os enfermos. Quem está com enfermidade, fica de pé nesse momento, toda a igreja. Amém? Você que está enfermo, você vai levantar a mão assim. Nós vamos até aí na onde você está. Nós vamos ungir os enfermos, amém? Tem pessoas que estão enfermas, tem muito tempo, amém? Tem uns que recebem milagre na hora, tem outros que recebem amanhã ou depois, mas recebe. Se você crer, recebe, né? A missionária Sandra estava com a sobrinha aqui para tirar alguns tumores, né? No corpo, no pescoço, perto do coração, essa semana passada, e ela pediu oração na igreja. Nós estávamos orando, o povo estava orando, e ela só tinha 10% de chance de sobreviver, né? Para você ver a dificuldade que era, e ela sobreviveu. Amém? Porque Deus pôs a mão dele lá. Você crê que Deus pode pôr a mão aí no teu problema, na tua enfermidade? Então fica de pé. Falta 15 minutos para o culto acabar. Nós vamos estar ungindo você agora, nesse momento. Amém? Você que está enfermo, ou seja, o melhor é você sair da sua cadeira. Aqui, presbítero Vanderlei. Sair da sua cadeira vai ficar mais fácil, né? Você vem, a gente vai orar e ungir. O presbítero Vanderlei vai estar ungindo você, e nós vamos estar orando, repreendendo, amém? Pode vir, você que está sentindo alguma dor, alguma enfermidade, faz uma fila aqui, aleluias. Nós vamos estar ungindo e repreendendo a enfermidade, amém? Que está sobre a tua vida aí nessa hora, amém? Você crê que recebe nessa noite, irmãos? Aleluias, Deus poderoso. Feche teus olhos nesse momento. Irmão Hélio, pega esse violão aí, aleluias, faz um solo aí para nós aí nesse momento, amém? Aleluias, pega aí Ré maior para nós, amém? Aleluias, Deus de milagre, amém? Mãe Lisete, ajuda aí, mais Thaís. Senhor, toda enfermidade que agora na vida dessa mulher, em nome do Senhor Jesus, nós ungimos e repreendemos. Sai enfermidade que tem perturbado esse corpo, saia em nome do Senhor Jesus. Enfermidade que tem perturbado esse corpo, saia agora em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Enfermidade que tem perturbado esse corpo, sai agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Parta em retirada dessa vida agora. Toda dor, toda enfermidade sai em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda enfermidade que está no corpo desta mulher, sai agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Estás aqui, movendo entre nós. Feche seus olhos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te
adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei. Você fez milagres, te adorarei. Estás aqui, toma a vida do teu servo, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, missionária te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Ele é. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Levanta tua mão, irmão. Este é quem Levanta tua mão. tu és. Deus vai tocando agora nesta mulher. Toda amargura que o inimigo lança na mente e no coração dela, toda palavra que alguma pessoa falou usado pelo inimigo, nessa noite eu repreendo em nome de Jesus. Visita ela com paz e sossego no coração nessa hora. Em nome de Jesus, recebe o toque do Espírito Santo sobre a tua vida nesta noite. Alamandeca mandou, diga assim, Senhor, pra ti, anda na minha presença, porque eu tenho algo grandioso para fazer em tua vida. Eu tenho que tratar de ti, Xarabondeca mandou, com minha palavra, o meu poder, e tu verás, dias mais felizes para a frente, assim diz o Senhor sobre a tua vida. Deus de milagres, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para. Fecha teus olhos. Meu Deus não para. Liga no céu. Meu Deus não para. Meu Deus não para. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus. Meu Deus não para. Meu Deus não para. Não, meu Deus não para. Meu Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para. Meu Deus não para. Não, meu Deus não para. Meu Deus não para. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Levanta tua mãozinha bonita pro céu agora. Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Recebe aí, levanta tua mãozinha pra cima. Deus
Levanta tua mãozinha pra cima aí. Deus de promessa. Recebe teu milagre nessa noite em nome de Jesus. Recebe o teu milagre em nome de Jesus nesta noite. Em nome de Jesus. Pra tua casa, pro teu lar, pro teu casamento. Recebe em nome de Jesus. Cura, restauração. Projetos e sonhos da tua vida agora, minha irmã. Em nome de Jesus. Esse é quem tu é. 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 Glória a Deus. Amém? Quem pode dar um glória a Deus bem forte para Jesus nesta noite? Aleluias. Pastor Saulo está aí com a oportunidade final. Amém, irmãos? Leva o teu milagre, a tua bênção para casa. Creio que o Senhor pode mudar a tua história, entrar naqueles projetos, naquele problema, nessa frustração da sua vida, amém? Aleluia, e fica firme na presença do Senhor, não falta na campanha, irmão. A mão de Deus interfere, aleluia, na sua crise, amém? Ele interfere no teu problema, é crise, é tudo aquilo que você perdeu o controle e não tem poder para resolver. Deus pode entrar nisso aí para você, em nome de Jesus Cristo, amém? Aleluia, Jesus. Irmãos, estamos terminando o nosso trabalho desta noite. Saibas você que para Deus não há nada impossível, viu? A pessoa não pode sair da presença de Deus, porque quando menos ele